Bom, pessoal, hoje é 25 de julho de 2016. Eu estou gravando esse vídeo em sequência do meu vídeo anterior, que foi gravado há cerca de 4 meses e meio, para falar sobre a bolsa, o gráfico da bolsa brasileira. Fazer uma atualização aqui a respeito de como é que tá, né? Que eu tinha falado que a bolsa estava seguindo um canal de médio prazo de baixa, e que dentro desse canal ela estava prestes a bater numa reta importante. Essa reta importante ela foi batida, que deu cerca de, no gráfico em dólar subiu cerca de 40% e em valores nominais subiu cerca de 20% daquele período de março até hoje. Mas o objetivo desse vídeo hoje é explicar o porquê que os gráficos são tão importantes para quando você vai operar na bolsa e por que eles são mais importantes até do que as notícias ou os fundamentos ou qualquer coisa do tipo. E aí eu teria que falar sobre análise técnica. Quem começou com análise técnica de fato, que é a chamada análise técnica clássica, que é falar a respeito de Charles Dow. Charles Dow, ele é tão importante que o índice Dow Jones leva o nome dele. Inclusive foi ele mesmo que criou. Além disso, ele foi o fundador do Wall Street Journal. Então ele morreu no ano de 1902 ou foi 1903. E ele é o pai da análise técnica clássica, porque tudo que a gente conhece hoje sobre análise técnica tem fundamento de Charles Dow. A primeira coisa que ele fala das mais importantes é a respeito de tendências. Ele diz que o gráfico de preços ele segue sempre tendências. E para você identificar a tendência, você tem que ver o padrão dos topos e o padrão dos fundos. Tendência de alta é quando há topos ascendentes e fundos ascendentes. E aqui eu vou aproveitar e falar sobre esse padrão aqui que eu vi numa revista de análise gráfica que tem acontecido na Bolsa Brasileira, nesse gráfico aqui da Bolsa Brasileira em dólar. Então, eu já tracei aqui todos os topos. Depois de cada topo, houve um fundo, certo? Que como eu vou falar de teoria de Dow, eu tenho que botar o gráfico do jeito que Charles Dow via o gráfico, né? Que é uma forma mais simples. Lá em 1900, 1890, ele via o gráfico dessa forma. Porque o gráfico desse jeito aqui, ele usa isso aqui que se chama candle, que é um padrão japonês, que inclusive é mais antigo até do que Charles Dow. Foi inventado lá em 1800 e alguma coisa, pelos negociantes de arroz. Então, padrão, depois que os americanos começaram a usar isso aí também, mas na época de Charles Dow, o gráfico era feito assim. Então, é assim que eu vou fazer, vou usar os gráficos, porque eu vou falar sobre a teoria de Dow. E aí Dow fala sobre topos e fundos ascendentes compõem uma tendência de alta. Então veja aqui na Bolsa Brasileira, ela faz um topo principal e assim que ela faz o topo principal, ela cai fazendo um fundo, que eu vou chamar de fundo secundário. Por que fundo secundário? Porque ele ainda não é o fundo principal. O fundo principal é esse aqui. Esse é o fundo principal. Mas assim que ele faz um topo principal, ele vai fazer um fundo secundário. Topo principal, fundo secundário. Topo principal, aqui também fundo secundário. E aqui eu já tracei fundo secundário. Assim que ele bate no fundo secundário, ele dá um pulinho e dá um segundo pulinho, que esse segundo pulinho eu vou chamar de voo da galinha, certo? Aí já é invenção minha, mas é só para simplificar. Por que voo da galinha? Porque assim que esse voozinho, essa alta acontece, ela vem sucedida por uma queda brusca. Ou seja, a galinha não consegue voar, ela só consegue chegar até o puleiro e cair, fazendo finalmente o fundo mais importante, que eu vou chamar aqui de fundo principal. Fundo principal, certo? Assim que teve o voo da galinha, houve o fundo principal. Vamos repetir: topo principal, cai até o fundo secundário, dá um pulo, dá o segundo voozinho da galinha e cai fazendo o fundo principal, caindo abaixo do fundo secundário. Fundo principal caindo abaixo do secundário, fundo principal caindo abaixo do fundo secundário.
que Dow fazia é basicamente isso que eu estou fazendo, é identificar padrões, certo? E depois eu vou explicar porque que esses padrões vira e mexe sempre se repetem. Então, assim que faz o fundo principal, o gato, o gato come a galinha e foge. Ele foge, ele dá um pulo, se apoia no puleiro aqui da galinha, que é essa faixinha verde, que foi exatamente onde a galinha chega. A galinha só chega no puleiro. O gato chega no puleiro e vai embora, decola para cima. Então, o gato estava aqui no fundo principal, comeu a galinha, pulou até o puleiro e decolou. A galinha veio parar aqui, ó, fez o fundo principal. O gato comeu a galinha e fugiu, se apoiando no puleiro. Aqui é a mesma coisa. Tudo que já aconteceu aqui, a gente já fez o topo principal, a gente já fez o fundo secundário, já deu o primeiro pulo e aí a gente já começou a dar o pulo do gato. Já está praticamente aqui. É hora de comprar agora? Não. Agora não é. Lá em março era, porque você podia pegar o momento do pulo do gato. Mas agora você vai ter que esperar dar essa alta aqui, que em dólar mais ou menos uns 20 e tantos por cento, se apoiar aqui. E quando ela se apoiar aqui, você comprar. Ou seja, você vai ter que esperar alguma correção, alguma coisa do tipo. Certo? Então, botando aqui a frase de Charles Dow. O mercado se move em tendências, assim como as ondas do mar. Complementando, os preços formam padrões que se repetem nas formações de tendências, porque nossos padrões de comportamento também são repetitivos, assim como na natureza. Então, como a economia é uma ciência muito mais humana do que exata, e quem move nossa economia somos nós, seres humanos, e o capitalismo e tudo depende da lei da oferta e da procura, tem toda essa questão. Então, e nosso comportamento também tem padrões. Então, a análise gráfica, ela consegue ver isso muito melhor, esse padrão de comportamento. E aí, a tendência de alta, ela é de topos e fundos ascendentes. Então, esse topo, fundo ascendente. Tendência de baixa, topos descendentes. Isso parece uma coisa mais idiota do mundo, mas a maioria dos amadores no mercado, eles não sabem identificar quando é que está em tendência de alta ou quando é que é a hora de comprar. Inclusive, a maioria gosta de comprar enquanto está em tendência de baixa, porque acha que já caiu demais, porque é alguma coisa, e quando está em tendência de alta não compra porque acha que já está caro. Ou então compra no final da tendência, na hora que já subiu demais, que viu que todo mundo está ganhando dinheiro e só eu que não comprei, aí eu vou comprar. E aí vai pegar exatamente a hora que terminou a tendência, que vai dar a reversão de tendência. A reversão de tendência dá para ver aqui, um fundo já começou a fazer um fundinho menor do que o outro, esse topo já foi menor, mas ainda não dá para dizer, mas assim que passa dessa região aqui, é hora de vender. Vamos para a segunda questão aqui. A tendência principal é formada por 3 movimentos básicos. Esses 3 movimentos, cada movimento desse é formado por um agente, um investidor específico. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse movimento primeiro, esse movimento é o segundo, esse movimento é o terceiro. Cada movimento desse foi causado por um investidor específico. O primeiro movimento ele é causado pelos especuladores. Ele se inicia no momento em que a economia está ruim, as notícias são ruins, mas ele tem alguma informação, ou ele tem alguma informação privilegiada, ou ele aceita o risco porque ele vê que o mercado já está muito sobrevendido, já está, a depressão já foi a mais do que deveria, e que, como a economia é cíclica, os especuladores resolvem comprar aqui só para especular, juntamente com os chamados insiders. Insiders e especuladores formam o primeiro movimento. Então, esse primeiro movimento não tem nenhuma fundamentação econômica, não é feita por nada, não tem nenhuma base de fundamento para dizer assim, não, vai crescer agora por causa disso, disso e disso. O segundo movimento já acontece pelos profissionais fundamentalistas. Fundamentalistas são os investidores que eles investem nos fundamentos. Índice de juros, inflação, PIB crescendo, confiança do consumidor, tal.
baseado nisso, ele veio ali uma oportunidade, olha, o Brasil ali está bem, então vamos investir aqui. O terceiro e último movimento é causado pela grande massa. É claro que tem especuladores em todas as partes, tem profissionais em todas as partes, tem grande massa em todas as partes, mas o grosso do movimento ele é causado por esse. Então, no terceiro movimento, o grande movimento é causado pela massa, que são os amadores seguindo notícia. Quais são as notícias? A bolsa subiu, a economia está bem, o presidente é mais popular do Brasil, etc, etc. É a hora que todo mundo resolve comprar. Aí eu vou aproveitar para falar uma outra coisa interessante aqui, que é a história do Brasil baseada nesse gráfico aqui. E aí tentei correlacionar todos esses pontos aqui. Eu peguei esse trecho aqui que é entre 88, 89 e 97 por aí, e tentei ver o que foi que aconteceu em cada um desses movimentos que explicasse o que Charles Dow falou, se ele estava certo ou se ele estava errado. Se o que aconteceu no Brasil durante esse período corrobora com o que Charles Dow fala de primeiro movimento especulador, segundo movimento fundamentalistas, investidores profissionais, e terceiro movimento pelos amadores. Começando aqui dos anos 90, certo? Economia em queda, inflação 200 e 300%, e Collor entra mais ou menos aqui. Ele faz o plano Collor, a bolsa reage bem e depois cai. E aí sobe. Esse patamar verde aqui, que eu chamei de poleiro, ele nada mais é do que uma forma de você identificar um topo que finalmente conseguiu romper mais alto do que os outros topos. Esse topo finalmente conseguiu ser mais alto do que este topo. Esse topo foi mais alto que esse foi mais alto do que esse. Aqui está querendo ainda entrar numa tendência de alta. Nós ainda não entramos numa tendência de alta. Todo esse movimento aqui foi o primeiro movimento baseado apenas na especulação ou nas informações privilegiadas. Certo? Quais são as informações privilegiadas? Gente que já sabe que o impeachment vai acontecer desde antes da votação dos deputados. Assim que o impeachment acontecer, que o presidente Temer vai, de fato, ele vai fazer algumas medidas impopulares, quem sabe aumentar impostos, etc. Coisas que são favoráveis ao mercado, etc. Tem gente que já tem informação privilegiada e já comprou a bolsa. E esse primeiro movimento já está ao fim de terminar. Então, quando o Collor entrou, ele fez o plano Collor aqui, fez o plano Collor 2 aqui e nada deu certo. E a bolsa só subindo, até que chegou as primeiras denúncias contra Collor. Então, esse movimento aqui foi basicamente especulativo, subiu 518%. 518%. Baseado em nada, a economia em frangalhos, a bolsa subiu. Ao longo do processo de impeachment de Collor, que durou 6, 7 meses, na verdade foi menos até do que isso, mas eu estou contando aqui do dia que começou a surgir as denúncias até o dia que Collor renunciou, que ele renunciou um pouco antes do Congresso votar o impeachment, ele próprio renunciou, a bolsa fez o fundo mais alto. Então ela já tinha feito um topo mais alto do que o topo anterior, topo, ascendente. E quando o Collor fez a renúncia, a gente teve o fundo mais alto do que o fundo anterior. Charles Dow ele fala o seguinte, que os preços eles já descontam tudo. Não adianta você ver notícia porque tudo já está no preço. Não adianta você ver notícia achando que você vai, com essa notícia, você vai operar na bolsa e vai ter lucro. Porque quando você resolver entrar, os insiders e os especuladores já trabalharam preço e quando você quiser entrar eles já estão saindo. Então é o caso aqui, ó. Quando teve as denúncias de Collor e todo o processo de impeachment, a bolsa caiu. E isso tem até um ditado que fala: compre enquanto estiver só no boato. Assim que essa notícia sair, você vende. Aqui o plano Collor, confisco de poupança, etc, a bolsa subindo. Quando houve as denúncias e o processo de impeachment, a bolsa caiu. Ou seja, os especuladores compraram durante os boatos e venderam durante os fatos.
Sim, terminado o movimento dos especuladores, vai vir o segundo movimento, segundo o Dow, que é dos investidores de fato. É quando aquelas pessoas viram Collor saiu e tal. Antes mesmo do Brasil estar vivendo um movimento melhor, os investidores profissionais fundamentalistas compraram ações, que isso levou até a mudança de governo que veio com Itamar Franco, Fernando Henrique, ministro da Fazenda, emenda constitucional que estabeleceu o Plano Real, o início do Plano Real, e aqui eu digo que é o sucesso do Plano Real, que só veio lá para 3 meses depois, que foi aqui, ó, mais ou menos junho por aí, a maio, junho, foi quando o Plano Real foi lançado. Aqui 44%, 47% de inflação no mês. Julho ainda teve 6,8% de inflação, e agosto, que é o mês que eu considero aqui o sucesso, né, do Plano Real, quando finalmente voltamos para a casa de um ponto percentual apenas, e depois ainda foi baixando mais. Então o sucesso do Plano Real veio aqui, nesse pico aqui. Esses investidores, quando viram seu dinheiro terem lucrado, eles vão vender para botar o lucro no bolso, né? Você só de fato fica rico depois que você vende. E aí o Brasil estava lindo, estava muito bem. Fernando Henrique ganhou fama por conta disso e de fato, inclusive, virou presidente. Então aqui, janeiro, fevereiro, foi quando o Fernando Henrique tomou posse como presidente, e aí entrou o terceiro ciclo, que é o ciclo da grande massa de investidores amadores, também um pouco dos investidores profissionais fizeram esse crescimento aqui. Porque, na minha opinião, eu considero assim: o primeiro movimento é especuladores, o segundo movimento especuladores e investidores profissionais, o terceiro movimento investidores profissionais e amadores. Porque nunca o movimento é feito por um grupo só, é uma mistura de grupos. Mas o fato é que nessa etapa aqui os especuladores já tinham ido embora. Porque quando aquela suposição virou realidade, os especuladores eles não têm mais o que especular. Então, o Fernando Henrique, extremamente popular nesse período, até chegar a crise da Ásia, que foi uma crise muito séria lá na Ásia, no ano de 97 e tal. Mas isso não abalou a confiança interna que existia aqui no Brasil. Os especuladores voltaram a aparecer aqui vendendo o Brasil. Passaram-se os anos, segundo mandato de Fernando Henrique, começou a ver os problemas, né? Crise da Nasdaq, que é a crise das empresas.com, apagão elétrico, 11 de setembro, dívidas com FMI, etc. Tudo aconteceu nesse período. O Brasil estava vivendo uma péssima fase. Esse segundo movimento aqui foi os investidores profissionais saíram. Aqui saíram os especuladores. Aqui saíram os investidores profissionais. Só depois que tudo de ruim que tinha acontecido, começaram a surgir notícias que o Brasil estava ruim, etc. Pedindo dinheiro emprestado no FMI, etc, etc. E ao mesmo tempo começou o chamado risco Lula. Isso aqui não é o nome que eu estou dando. O pessoal fala dessa forma. Esse patamar aqui aconteceu por causa do risco Lula. O Brasil já estava tão ruim, e um candidato de esquerda era o favorito para vencer as eleições. Então os investidores, principalmente os investidores internacionais, começaram a fugir do Brasil. Mas esse terceiro movimento aqui é o típico do movimento da grande massa, do efeito manada, dos investidores amadores, baseado apenas em notícias atrasadas. É tudo que Dow fala que você não deve operar notícias. Então, quando já aconteceu 2 movimentos importantes, no terceiro movimento o último, é aquele movimento que já não tem nenhum volume de fato concreto. E aí Lula entrou e aí tudo se reverteu. Agora, antes sequer de Lula entrar, como todo mundo achou que ele ia fazer um monte de maluquice, ele já fez uma carta chamada Carta ao Povo Brasileiro, que ele não ia fazer nenhuma maluquice socialista. E aí os especuladores voltaram a comprar Brasil antes mesmo de Lula sequer entrar. Já começou a haver um movimento de alta aqui no Brasil, baseado nos especuladores, fazendo com que ultrapassasse a reta verde. Ultrapassou a reta verde,
pela teoria de Dow, é sinal de reversão de tendência. Então, os especuladores compraram, e quando o Brasil começou a dar os primeiros sinais realmente de melhora, de respiro, os especuladores já tinham saído, já venderam. Bom, Lula entrou e de repente a economia começou a mudar e de fato melhorar e respirar lá para 2003, 2004. A sétima, oitava maior economia do mundo, baseada basicamente no boom das commodities. O boom das commodities foi o crescimento da China. Eles precisavam de minério de ferro, precisavam de matéria-prima, que o Brasil é basicamente fornecedor disso daí. E tudo começou a melhorar, e foi aí que esse segundo movimento, os investidores profissionais entraram e pegaram um momento do Brasil que chegou a ter um crescimento de 5,7% de alta no PIB. Terminados, os investidores profissionais botaram dinheiro no bolso. Em 2006, 2007, todo mundo com notícias boas, que o Brasil está ótimo, todo mundo, Lula muito popular e tal. Os investidores da grande massa entraram. Nesse meio tempo, o Brasil estava tão bom e aconteceu uma coisa gravíssima chamada mensalão, mas ninguém se importou. Por isso que Dow fala, as notícias, essas coisas não influenciam muito. Quando a tendência é de alta, prevalece a tendência de alta. Collor aqui foi o motivo de impeachment foi porque Collor estava no momento errado, na hora errada. Enquanto o Lula foi a pessoa certa na hora certa e Dilma foi a pessoa errada na hora errada. Enfim, esses movimentos todos que são caóticos e parece que depende disso, daquilo, do presidente, de não sei o que. Se você vê de perto, você não entende nada. Mas quando você se afasta e vê todo esse processo de longe e que você consegue enxergar os padrões, é aí que está a beleza na teoria de Dow e principalmente na teoria de Elliott. O mercado se move em tendências como a onda do mar. Como é que é isso? Tendências assim como a onda do mar. A onda do mar ela vai e volta, mas a maré vai enchendo, mesmo ela indo e voltando. Então ela vai e volta. Se você olhar de perto, você não entende o que está acontecendo. Às vezes é um processo muito caótico que você não sabe se a onda se o mar está enchendo, se tá caindo, mas quando você vê de longe, você consegue entender. Isso aí, Elliott usou muito o conceito de teoria do caos. É você pegar padrões individuais desordenados e observar formações de padrões nessa desordem individual que gera uma desordem micro que gera um padrão macro. É assim que essa teoria do caos, por exemplo, ela é usada para estudar meteorologia, para estudar crescimento de populações, para estudar migrações, para estudar várias coisas da natureza. Então, voltando aos slides aqui, mesmo que alguém tenha conhecimento de todos os fatores fundamentais que afetam o preço, ele ainda assim não terá todos os dados necessários para compreender a formação dos preços. O que quer dizer isso? Você sozinho, sabendo toda a questão da empresa que você tem ações, que depende disso, que vai fazer um contrato daquilo, que está tendo um lucro tal e etc, você não vai ter conhecimento. Porque não são esses dados que os afetam, e sim a maneira pela qual os participantes do mercado a eles reagem. Ou seja, o mercado é muito mais psicológico do que tudo. São as reações individuais de cada um desses tipos de investidores que eu citei, os especuladores, os insiders, os amadores, os profissionais, a maneira que eles reagem, que eles vão puxando para cima ou para baixo, formando tendências assim como as ondas do mar. A maré vai enchendo, mesmo que a onda vai e também volte, mas ela volta, mas no final ela vai subindo se for uma tendência de alta, ou ela vai caindo se for uma tendência de baixa. A teoria do caos, ela vê o seguinte: se você estiver dentro de um olho do furacão, você está ali naquele rebuliço, levando sua casa, levando seu carro, você consegue ver algum padrão ali dentro? Você não vai conseguir, mas se você se afasta e vê de longe, existe um padrão nessa teoria, existe um padrão, né, nessa formação. Vendo de longe você consegue ver, olha, existe um padrão nesse brócolis. Essa folha daqui, ela é a formação de várias folhas iguais, parecidas, só que menores, e parecidas em menores e menores e menores. E no mercado isso também acontece. Pegando só esse trecho aqui de 2002 a 2008, a gente vê 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra ver, né? São 3 topos evidentes aqui, certo? Se eu pegar só essa perna aqui, eu consigo ver 3 topinhos.
1, 2, 3, 4, 5. 3 topinhos, esse e esse. E dentro de cada um tem 1, 2, 3, 4, 5. À medida que a gente vai aproximando, vai ficando mais imperfeito, mas a gente consegue ver, certo? A gente avaliando a situação macro, a gente consegue ver a situação micro. A situação macro é essa aqui. Ela é repetitiva. Por mais que na situação micro ela é um pouco mais caótica, ela pode se repetir, mas ela é mais caótica, mas ela se repete também. Então, em resumo da história, a situação macro é essa. Está no final do movimento dos especuladores, vai dar uma correção, vai haver um movimento dos investidores, que é quando as notícias boas surgirem, e depois vai vir os amadores. Resta saber se nós somos os especuladores ou os profissionais, ou se nós vamos entrar por último na bolsa para ser os amadores. Um abraço.